Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25, que diz assim: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Nós vemos aqui um exemplo de determinação. Moisés era um homem determinado. Ele conhecia as promessas que estavam sobre o povo de Deus. Mesmo vivendo ali no Egito, mesmo o povo estando cativo, sendo escravo de Faraó, Moisés era um homem determinado. E Moisés teve muitas oportunidades para se esquecer das promessas que Deus fez. Moisés foi criado no palácio pela filha de Faraó, teve a educação de um egípcio, teve tudo aquilo que o povo hebreu que estava ali escravo não teve. E ele teve a chance de desfrutar daquilo ao máximo. Porém, Moisés escolheu, foi determinado em não se contaminar com as coisas do Egito. Já adulto, ele escolheu não desfrutar daquelas coisas pecaminosas. E nós temos que assim agir também. A jornada do Êxodo, sob a liderança de Moisés, durou 40 anos no deserto. Toda a jornada da fé de Moisés começou bem antes. Moisés foi um homem determinado, ousado, confiante, cheio de fé. A sua fé também permitiu que ele enxergasse o invisível. Olha que coisa maravilhosa. Pois ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele viu Cristo mesmo tendo vivido centenas de anos antes. Por que não seguir seu exemplo nesta jornada de fé espiritual? Moisés, aquele que nasceu condenado a ser escravo, aquele que viveu como um príncipe, abriu mão de tudo para servir ao Deus único e verdadeiro. Nós nascemos condenados à escravidão do pecado, porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão e Eva. Porém, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos a nossa vida mudada e podemos fazer escolhas. Nós nascemos condenados à escravidão. Podemos aparentemente prosperar nessa vida vivendo no pecado. Porém, nós não podemos agradar a Deus dessa forma. Nós temos que, mesmo nascendo no pecado, mesmo vivendo uma vida de pecado, quando nós nos encontramos com Cristo e entregamos nossa vida a Ele, nós temos que abandonar a tudo. Nós temos que abrir mão de tudo, mesmo que sejam riquezas que este mundo nos traga, para que nós possamos viver para fazer a vontade de Deus. Assim foi com Moisés. Ele abriu mão das riquezas desta vida para poder fazer a vontade de Deus e ajuntar tesouros nos céus. Que Deus nos ajude a seguir o exemplo de fé de Moisés em nossas vidas. Que Jesus Cristo te abençoe. Amém.